Olá pessoal, neste vídeo nós iremos abordar a questão das distribuições das variáveis quantitativas. Isso é muito importante e é o pilar para nós identificarmos qual tipo de teste nós iremos utilizar. Se nós iremos utilizar um teste paramétrico ou não paramétrico. Nas variáveis quantitativas, né, elas têm uma distribuição que é chamada curva de Gauss. Vocês devem conhecer como que funciona a curva de Gauss, onde aproximadamente 65% dos valores estão entre a média e mais ou menos um desvio padrão. Se ocorrer uma distribuição normal, ocorre uma distribuição nesse sentido, com a média sendo distribuída entre os seus desvios com aproximadamente 65% dos valores. Mas nem sempre é assim. Pode haver assimetrias, tanto para a direita quanto para a esquerda. E essas assimetrias acabam influenciando quando nós iremos fazer um teste estatístico, considerando a estatística inferencial. Para situações onde nós temos uma distribuição normal, nós utilizamos um teste paramétrico, como por exemplo o teste T de Student para amostras independentes, se forem dois grupos independentes, para amostras pareadas, se for uma situação antes e depois, teste ANOVA se for mais do que dois grupos, nós podemos utilizar estes testes se a distribuição for paramétrica. Agora, se for não paramétrica, se houver uma assimetria, isso pode ser visualizado pelo histograma. Se nós realizarmos um histograma dos nossos dados quantitativos, nós podemos ver uma simetria que pode ser para um lado ou para o outro. Essa simetria, ela vai fazer com que a média não represente os dados, e sim a mediana. Quando a mediana representa os dados, nós não podemos utilizar um teste paramétrico, e sim um teste não paramétrico, como por exemplo o teste Mann-Whitney para duas amostras. E existem uma série de outros testes paramétricos, como Kruskal-Wallis para mais de dois grupos. Então, é importante essa definição do tipo de distribuição. Nós podemos verificar isso pelo histograma visualmente, isso é importante. Mas existem testes estatísticos de hipótese que nos ajudam também a identificar se a nossa distribuição é normal ou não, se a distribuição da nossa variável é normal ou não. Se o nosso número amostral for de 50 ou menos, nós podemos aplicar um teste chamado de Shapiro-Wilk. Se o n for maior ou igual a 50, nós podemos utilizar o teste de Kolmogorov e Smirnov. Eu vou deixar na descrição do vídeo os nomes dos testes e também alguns links de como se podem calcular esses testes. De forma geral, se o valor de P destes testes forem menor do que 0,05, isso indica que a distribuição é não normal. Se a distribuição é não normal, é melhor nós utilizarmos um teste não paramétrico, porque ele vai representar melhor essa situação de dados, porque a mediana vai representar melhor. Se o valor de P do teste for maior do que 0,05, aí nós podemos utilizar um teste paramétrico, porque daí a média representa os nossos dados. Comparando os testes paramétricos com não paramétricos, é sempre melhor usar os paramétricos, porque os paramétricos são mais sensíveis. Eles têm uma capacidade maior de detectar associações estatísticas quando o valor de P está próximo de 0,05, por exemplo. Eles são mais poderosos, os testes paramétricos. Mas os testes não paramétricos eles foram criados justamente para avaliar as situações onde as distribuições não são normais. É permitido pela estatística, apesar de ser controverso, a modificação, a alteração dos dados de não paramétricos para paramétricos. A alteração no sentido de que a gente pode transformar os dados. Existem técnicas, né, quando os nossos dados não são paramétricos, como tirar a raiz quadrada de todos os valores, elevar os valores a 10 e subtrair também por 10, que podem normalizar os nossos dados. E a logaritmização também é uma estratégia.
Se nós normalizarmos os nossos dados com essas técnicas, aí sim nós podemos utilizar um teste paramétrico, né? Pelo fato de que é melhor realmente usar um teste paramétrico porque ele tem maior poder. Com a minha experiência de realização de testes estatísticos, eu não costumo fazer essas transformações de dados, apesar de ser confirmado isso em livros de estatística. Eu acho que isso acaba desvirtuando um pouco a realidade dos dados. Eu costumo verificar o tipo de distribuição. Se a distribuição é normal, eu uso o teste paramétrico. Se a distribuição é não normal, eu uso um teste não paramétrico. Eu conduzo dessa forma. Pessoal, então eu finalizo aqui o vídeo. É um assunto complexo, mas de forma geral é importante nós entendermos que há diferenças com relação aos testes estatísticos que são empregados, porque para aplicar um teste paramétrico, a distribuição tem que ser normal. Com a distribuição normal, a média vai representar os dados, e um teste paramétrico compara a média considerando dois ou mais grupos. Um teste não paramétrico, nós vamos comparar o quê? A mediana, porque é a mediana que representa os dados. Então, o teste paramétrico ele compara a mediana de dois ou mais grupos. Tá? Eu vou fazer alguns vídeos bem mais curtos depois, abordando cada teste especificamente, de forma bem resumida, cada situação em que cada teste pode ser aplicado. Tá? Testes T, teste Z, teste Mann-Whitney, enfim, existe uma infinidade de testes. Agradeço pela atenção de todos, um forte abraço, pessoal. A qualquer dúvida, entre em contato.